Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando a espiritualidade. Bom dia, senhoras e senhores. O nosso programa está no ar novamente, conversando com nossos amigos, nossos irmãos, sobre assuntos que nós entendemos importantes, porque, via de regra, são solicitações de pessoas que nos abordam e nos pedem para falar sobre determinados temas. E o tema de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é um tema que realmente nos provoca perguntas. E esses dois amigos que estão aqui, o professor João Limar, para o seu bom dia. Bom dia a todos. Quero lembrar que a árvore que a gente planta, não plantamos só para nós. Isso é que é importante. Doutor Marcos, para o seu bom dia. Bom dia aos nossos amigos telespectadores, bom dia ao nosso professor João Limar, professor Azambuja. Deus se utiliza de diversos caminhos para que a humanidade progrida e chegue até o objetivo ao qual Ele impôs a nós todos, de chegarmos à felicidade plena. Ou seja, nós hoje vamos tratar do tema Os Caminhos da Evolução Espiritual. Professor João Limar, Dr. Marcos. As diferentes denominações religiosas propiciam a evolução espiritual para os espíritos que estão encarnados nos seguidores daquelas religiões. E os ateus? Esses espíritos que estão encarnados em homens que dizem que Deus não existe porque eu nunca ouvi, nunca encontrei Deus. Terrível, Deus está dentro de nós. Né? Jesus já nos ensinou isso. O reino de Deus está dentro de vós. Mas esses irmãozinhos não entendem assim. Por isso, hoje, nós vamos falar os diferentes caminhos que propiciam a evolução espiritual. Hoje nós vamos pedir ao Dr. Marcos que comece o nosso debate. Bom, como eu havia dito no início, Deus se utiliza de diversos caminhos para que chegue até os seus objetivos, que são os melhores para a humanidade, para nós todos. Né? Então, independente da religião que se tenha ou que não se tenha nenhuma, se a pessoa for um ateu, é a oportunidade. Por exemplo, você está parado lá no seu trabalho e aí me telefona um colega: meu amigo, eu tenho uma senhora, eu não trabalho com essa especialidade aí do direito que você trabalha, mas eu tenho uma senhora que está passando necessidade lá, ela não tem condições de custear uma defesa e tu poderia fazer. E aí você, não, pode ser assim. E aí você, num determinado momento da sua caminhada, determinado dia, determinado horário, você foi chamado àquilo que lhe competia fazer. Então, você foi instrumento para que se chegasse a algum lugar. E isso independe de religião, independe de possuir uma ou não, mas por óbvio que no nosso andar, no estágio em que a humanidade se encontra, existem pessoas que necessitam de espiritualidade, existem pessoas que de repente não, e quando são chamados a cumprir determinada tarefa, eles cumprem, porque tem pessoas que se dizem ateus, mas que dizem, olha, a questão é ser bom. Precisamos ser bons, não julgar, que acaba se confundindo com o exemplo do Cristo. Né? Então, eu trouxe aqui uma listagem interessante que todos nós devemos conhecer, de pessoas que foram ateus. Albert Einstein, Alexander Graham Bell, criador do telefone, Bill Gates, responsável pelo avanço da informática na humanidade e responsável pelo sustento de diversas famílias no dia de hoje. Ele emprega milhares de pessoas, tem trabalhos comunitários, né, e também trabalhos em pesquisa, né, diversos campos, procurando
Carl Sagan, né, o nosso astrônomo, também responsável por diversos avanços nesse campo, Charles Chaplin, Charles Darwin, James Watson, biólogo americano, descobridor da estrutura do DNA, né, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 62. Leonardo da Vinci, quantas e quantas e quantas invenções, né, de Leonardo da Vinci. Até o helicóptero, o avião, né, se descobriu desenhos dele. Marie Curie, né, que descobriu os elementos do rádio, o polônio, Prêmio Nobel de Física. Monteiro Lobato. Quantas crianças, né, na sua infância não se levaram pela literatura. Freud, um avanço, né, segundo os nossos amigos espíritos, quase chegou lá, né, o avanço na psicologia, da criação da psicologia e do estudo da mente humana. Steve Jobs, responsável por avanço na informática também, que, como todos nós aqui da mesa sabemos, com invenções que já existem há mais de 50 anos atrás do plano espiritual. Né? Eles vêm com essa missão de trazer isso para cá, para nós. Né? Então, Stephen Hawking, o físico inglês, aquele que está na cadeira de rodas, né, que não pode falar. Thomas Edison, criador da luz elétrica, e outras criações. Então eu trouxe só alguns exemplos de pessoas que foram ateus. Eles foram ateus. Eu tenho até a Angelina Jolie, a atriz, que tem diversos filhos adotados e um trabalho fantástico, né, nos países pobres da África. Sabe-se lá, né, Deus, se ela não vem cumprindo com uma atividade com a qual ela foi designada, e ela não acredita em nada. Então, assim, e que é por óbvio que nós temos espíritos que já vêm com essa condição. Eles já vêm com uma condição mais avantajada, mais avançada, e cumprem com essas determinadas tarefas aos quais foram designados com auxílio do plano espiritual, que eles intuem nas suas descobertas, nas suas ações, nos seus avanços. Por óbvio que a humanidade, a situação da humanidade como um todo não é essa. Estou falando de pessoas especiais, dotadas de talentos e carga espiritual mais avantajada. A situação da humanidade, que realmente nós precisamos de uma espiritualidade, seja ela qual for, para que nos sirva de auxílio, para que nós avancemos, para que nós, assim como essas pessoas aqui que eu listei, estejamos lá no momento certo, para cumprir com a determinada tarefa para o qual nós somos designados. Porque às vezes nós passamos uma existência de 60, 70, 80, 90 anos na Terra, e nós viemos para um momento, para que num determinado momento que nós fomos chamados, nós estivéssemos lá. E aí, por muitas e muitas vezes, nós acabamos por falhar. Nós acabamos não aparecendo lá no momento em que deveríamos aparecer. Professor? Quando eu ouço a argumentação do Dr. Marcos, me ocorre uma série de ideias que eu volto à questão inicial. Pode um espírito encarnado evoluir em diferentes religiões, ou até no ateísmo? Me parece que nós estamos discutindo a questão da evolução, das possibilidades, dos diferentes caminhos evolutivos, e que, fundamentalmente, poderia se fazer essa pergunta: fora do espiritismo, existe salvação? Ou, fora da igreja, existe salvação? Do templo. Em quaisquer destas questões, nós vamos chegar à conclusão de que sim. Por quê? Porque se nós disséssemos aqui, não existe salvação fora do espiritismo, e entendendo que ele surge em 1857, mais precisamente em 18 de abril deste ano, 1857, como doutrina organizada, a seguinte pergunta vale: mas e antes? As pessoas não se salvavam? Antes do advento do espiritismo, as pessoas não se salvavam? Fora da igreja não há salvação. Mas parem um pouquinho. E antes que a igreja alcance todas as pessoas, essas pessoas que ela não alcança pelo seu discurso, porque fizeram outras opções, até a opção de não serem religiosas,
Essas pessoas então não vão ser salvas? Fora do ateísmo não há salvação? Quer dizer, ateus, esses vão se salvar, os outros não? Fora da verdade não há salvação? Mas escuta, a verdade não é uma entidade que a cada dia, com o progresso dos conhecimentos, da ciência, com o progresso das pesquisas, enfim, ela vai se ampliando. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de afirmação que pode ser extremamente perigosa. Essas afirmações que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou perguntando. Deus é Pai e Pai de todos. Absolutamente todos. Então Ele dá oportunidades para todos. Todos nós temos a chance. Agora observem uma coisa. A morte é o fim da vida? Não. A própria ciência prova hoje a sobrevivência do espírito, desta essência que anima o corpo do homem. É bem verdade que muitos cientistas não têm a coragem de admitir isto e usam determinados vocábulos que, de certa forma, estão dourando a pílula, né? Sugere 20 casos sugestivos de reencarnação. Né? Sugerem reencarnação. Não, 20 casos de reencarnação. Sim, e isto é verdadeiro. Tá? A ciência hoje tem elementos mais do que suficientes para corroborar as afirmações dos espíritos acerca da continuidade da vida após a morte, acerca dos fenômenos, e alguém vem e diz assim: mas eles não voltaram para nos contar. Como não? Eles estão aqui, né, professor? Como não? Eles estão aqui. Estão aqui. A todo momento os espíritos estão nos falando de que a vida continua, de que eles vivem num mundo além da matéria densa, que eles continuam existindo, preservando as suas individualidades. E as pessoas continuam negando por teimosia. Meus irmãos, esse caminho, os caminhos de evolução existem. A questão é, queremos evoluir? Para mim, a questão fundamental é essa. Nós estamos realmente querendo evoluir ou estamos acomodados, muito bem acomodados, na situação que nós nos encontramos? É importante que a gente lembre que nós estamos num mundo em transição. Em transição. E eu já sei que já está chegando a hora. Então eu vou deixar para o outro momento a questão 55 do Livro dos Espíritos, falando sobre vida em outros mundos. Nós já estamos no final do primeiro bloco do nosso programa sobre esse tema, evolução espiritual. Retornamos em seguida. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Estamos retornando com o tema de hoje, evolução espiritual. Dr. Marcos, o que constitui salvação? Salvação. Do ponto de vista espírita aí, que nós estamos debatendo. Sim, sim. Como havia iniciado ali o entendimento, o professor João Limar disse, sobre a questão do fora da igreja não há salvação. Fora do espiritismo não há salvação. Fora da Umbanda, fora dos templos, não há salvação. E a mensagem que nós temos é de que é fora da caridade não há salvação. Caridade não é religião. Caridade é ser bom. O que é ser bom? Ser bom é nós seguirmos o exemplo do Cristo, que foi o maior modelo nos enviado, né, na Terra,
por Deus para que nós seguíssemos. Então, isso eu tenho as minhas restrições com relação ao viés religioso do Espiritismo. O Espiritismo, a religião tem dogmas, tem rituais, tem procedimentos, tem uma certa série de coisas que o Espiritismo não tem. Porque, aos meus olhos, o Espiritismo é um manual. E o Cristo, ele não é aquele Cristo que está pendurado na parede e qual nós ficamos adorando. O Cristo do Espiritismo, ele desceu e ele caminha no meio de nós. Ele está no meio de nós e ele diz assim, ó, siga-me. E todas as parábolas das quais tentaram tirar ele do sério, né, colocaram ele em prova, é ali que ele mostra como nós devemos agir. Então, salvação. Eu acredito que a salvação ela seria um termo adequado se houvesse castigo. Nós estaríamos sendo salvos do castigo, sendo que não existe um castigo. Nós já abordamos aqui no programa anterior sobre a reencarnação, né? Aquela ideia de céu e inferno e penas eternas. Deus nos dá a oportunidade. Se nós faltamos, se nós erramos, eles nos dão a oportunidade de nós voltarmos, então fazemos de novo. Não é? Então, salvação. O que seria salvação? Eu não acredito que o nosso Pai amoroso, eles nos colocaria num castigo eterno de como nós deveríamos ser salvos. É uma discussão, né, professor Olimar? A grande questão aqui que se impõe é que nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Porque, na realidade, nossas ações geram reações. Nossas semeaduras geram colheitas, e muitas dessas colheitas são extremamente complexas, difíceis, e que nos trazem lágrimas, dores e sofrimento. Desculpa. A consequência natural disso é que todos nós buscamos ser felizes. E a felicidade é a colheita de uma boa semeadura. Então, quando praticamos o bem, nós estamos colocando uma boa semente. Estamos plantando algo que vai nos trazer felicidade, que vai gerar paz, que vai gerar, progresso espiritual. É preciso que nós vejamos a vida como uma grande escola. Fora da caridade não há salvação. É uma sentença que resume todas as nossas obrigações. E este é, efetivamente, o caminho para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual. Os outros caminhos são exclusivistas. Eles particularizam, muitos são dogmáticos. E é preciso que a gente entenda, nós não somos melhores do que ninguém. Não sabemos mais do que os outros. Agora, o Espiritismo, ele nos traz e nos convida à prática. É bem como o Dr. Marcos está falando. Ele nos convida a vivermos a nossa fé. A nós vivermos a tolerância, o amor, a compreensão. Não é fácil, nós não somos hipócritas. Fechados no trânsito, às vezes nós reagimos, e reagindo nós nos damos conta, mas isso não é compatível com a minha posição religiosa. Como eu me entendo, e aí calo-me. Eu mesmo puxo a minha orelha. Então, Kardec é muito claro quando diz assim, olha, você reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que ele faz em se modificar. Então não cobrem perfeição dos espíritas, porque também não são perfeitos. Agora, qualquer um que se rotule desta ou daquela religião deve viver. Viver como viveram esses homens que o Dr. Marcos nos trouxe.
que não ligados, não vinculados, não rotulados como religiosos desta ou daquela religião, fizeram bem para a humanidade. E é isto que efetivamente importa. E nós já dissemos várias vezes e repetimos, não é uma questão de rótulo. Não importa que você tenha uma garrafa linda e maravilhosa com um rótulo chique, se o conteúdo não corresponde. Não adianta nós nos rotularmos deste ou daquele nível, dessa ou daquela condição, se nós não vivermos o amor. E quando a gente fala nesse processo de evolução, a gente percebe que não é só uma questão de nós identificarmos que a vida futura é uma certeza. Mas essa certeza da vida futura é a base aonde vai se instalar uma lei. Lei de justiça, amor e caridade. Uma lei que precisa ser vivida. A justiça como respeito aos direitos de cada um, assim como cada um deseja que os seus direitos sejam respeitados. A lei de amor, aonde nós fazemos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. E a lei de caridade, o amor levado à ação, o amor colocado em prática. Então a evolução vai efetivamente acontecer quando nós adentrarmos neste nível. E como eu não quero deixar aqui de fazer esta referência, a questão 55 do Livro dos Espíritos, ela traz a seguinte pergunta feita por Kardec. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Os mundos? Sim, respondem os Espíritos. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. E por aí vão. Falando em que mundos abrigam humanidades. E que estas humanidades são dimensões que são habitadas e que há vida. E que nessa caminhada evolutiva, quem sabe nós já não estejamos chegando na condição de estabelecermos, quem sabe, contato com eles, como temos contato hoje com os espíritos. Isso não é uma falácia. Isto é uma verdade concreta. Deus é Pai. Plantas existem que nascem numa determinada região do nosso planeta e que não nascem em outra região. Meus irmãos, a nossa realidade é fazer caridade, fazer o bem, praticar o bem. É isso que a gente precisa. Fora disto, não existe salvação. Ou seja, professor, doutor, salvação é a evolução dentro de nós mesmos. É vencer as dificuldades que nós temos para abrir esse caminho que vai para dentro. Haja visto que Jesus, nosso mestre maior, nos ensinou: ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Seria esta a ideia de salvação? Amor incondicional por si e pelos outros. É isso, doutor? Se nós retirarmos toda a religiosidade que existe em cima da imagem do Cristo, e nós pegarmos somente as passagens da vida dele, né, ali onde ele foi, assim como o professor Limar falou, no trânsito nós somos instigados, né, e outras oportunidades, as parábolas e as passagens são as mesmas. Ele é instigado a algo sempre. Eles o tentam, né, e ele sempre responde da mesma maneira. O comportamento, né, de paz, de tranquilidade, de parcimônia. Então, é por isso que no Espiritismo nós temos a retirada, o ensino moral do Cristo. O que ele deixou de ensinamento enquanto esteve na Terra, sem ter o caráter religioso na volta disso. Então,
nos portarmos como ele se portou. Nos portarmos como ele se portou. Dentro disso tudo está a salvação de nós mesmos, porque nós mesmos somos os responsáveis por, às vezes, nos metermos nas maiores confusões, né? As nossas próprias ações e atitudes. Isso não é castigo de ninguém, não é castigo de Deus, somos nós mesmos que acabamos sofrendo as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, que não refletimos bem na hora de tomarmos as decisões. Né? Doutor Marcos, não lhe caçando a palavra, mas o seu bom dia aos nossos amigos telespectadores. Eu deixo o meu bom dia aos nossos amigos telespectadores com a mensagem do Cristo de sermos bons nos nossos atos, atitudes e palavras, né? Para que a humanidade possa realmente florescer num futuro próspero. Um grande abraço. Meus irmãos, eu deixo a seguinte observação factual. Aceitemos ou não, queiramos ou não, a morte um dia chegará para nós. E com ela, mais cedo ou mais tarde, a realidade se mostrará inconfundível. Bom dia. Tenhamos todos um excelente domingo, uma ótima semana e no próximo domingo estaremos retornando com mais assuntos para avaliação e debate com os senhores. Bom dia e obrigado. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201, telefone 3340-8143, Porto Alegre.